Estamos aqui na Fenatran 2022, abrindo esse grande evento da área de logística, de transporte, de cargas, de pesados, mas ao mesmo tempo então, estamos encontrando produtos diferenciados que fazem com que a gente se orgulhe de gente competente fazendo um mercado da inovação, das parcerias, e a gente está vendo aqui a Arrow aqui modificando esse mercado e trazendo notícias boas no elétrico, na agilidade, na resposta, na mudança de processos no dia a dia de carga? Perfeito, Quadros. Eu diria assim, a gente tinha uma outra especialidade, né? A gente mexia no transporte de pessoas e a pandemia, né, como eu te comentava, ela acelerou um processo de cada vez mais as pessoas, ao invés de irem até as coisas terem que vir até as pessoas. Então isso potencializou o e-commerce, assim, que ele triplicou, ele explodiu da noite para o dia. E percebendo algumas dores desse mercado, a gente teve oportunidade, e mais do que oportunidade, tivemos assim fantasticamente portas abertas em grandes centros logísticos que nos permitiram vivenciar isso. Então não foi só uma informação, foi vai lá e veja como é a vida. E a gente curioso, e talvez até por não entender, a gente começa a fazer perguntas assim que é complicadas de responder e às vezes começam a aparecer algumas oportunidades ou percepções assim de que algo dá para melhorar isso, pode, não pode. E aí a gente começou a focar a Arrow Mobility, que é uma das 3 Arrows que existe, na parte de logística. Então ela começa como um projeto de melhoria do uso racional do tempo e do espaço. O tempo, para reduzir o tempo de carregamento de um veículo, o tempo de entrega de mercadorias, e no espaço, o uso racional do espaço, porque veículos assim principalmente rodam no centro das cidades. E no centro das cidades é onde tu tem um trânsito complicado, um lugar difícil de estacionar e tal. Então, põe um pouquinho de inteligência artificial aí para facilitar a vida, para que tu consiga ter esse aproveitamento. Um dia continua tendo 24 horas, e as dimensões do mundo continuam sendo as mesmas. Aproveite da melhor forma. Eu imagino um mercado que nem São Paulo, a gente está vendo aqui, eu saio de Barueri, eu levo 1h30, 1h40 para chegar aqui. Calcula esse cara com carga, para, desce, descarrega, e aqui vem um controle. Falando nisso, qual é o nome desse produto? Ele se chama Arrow One, porque ele é o primeiro. E Arrow, que significa flecha, flecha no sentido de a flecha só vai para frente, né? A flecha sai, voa, ela tem uma meta, ela procura um ponto, né? Então não é simplesmente um projeto por ser um projeto. Antes dele nascer, havia uma meta a ser cumprida, porque haviam percepções de dores desse mercado, e que se não atingisse isto, não faria sentido. Então, o que ele precisa fazer? Ele nasceu com uma missão. E essa missão, sim, a gente cuidou com muito carinho. Olhando essa mesa branca aqui, eu lembro que há um ano atrás era uma mesa branca, uma folha em branco e uma caneta. E algumas pessoas ao redor imaginando como tirar isso, como pôr no papel e tirar do papel. Um ano e o veículo está aqui, foi lançado aqui na segunda-feira. Feira da América Latina aqui. Homologado. Homologado. Qual é o grande diferencial para quem tem uma van assim que nem essa, está no mercado, que a gente poderia passar aqui? Além do grande tema de ter um carro elétrico, que é o top, a discussão permanente no mercado. É o ponto do momento. Mas vamos lá, qual a diferença? Primeiro, ele é um veículo dedicado. Quando a gente percebeu, poxa, nós precisamos ligar o ponto A, o armazém, ao cliente, ao ponto B, isso tem que ser feito por um veículo. Qual é o veículo? As mercadorias são caixas, são quadradas, retangulares ou redondas, uma bola, coisa assim, mas é mais ou menos esse formato. Qual é o formato que consegue envelopar isso da melhor forma possível, dando a melhor utilidade possível, né? Assim, para tu não perder espaço, não ficar transportando ar quando não precisa. Então isso começa a definir formas. Segundo, qual o volume interessante? Então a gente percebe que tem veículos de entrega, vans aí que andam assim relativamente vazias, mas elas também não têm muita organização interna, porque ela transporta de tudo um pouco. Alto e não tem, vai colocando. Exato, mas transporta assim de tudo um pouco, né? Não tem assim muito claro o que é. Claro que tem empresas que têm um transporte mais definido, alguns tipos de mercadoria, mas
digamos assim, o e-commerce ele não deixa isso muito claro, assim, tem uma variante muito grande. A gente começou a olhar assim, bom, a forma dele, o volume, aí quais são as regras? Se ele vai andar no centro de cidades, existem regras do VUC, Veículo Urbano de Carga, que define comprimento, que define largura, não define altura. Opa, deixou um espaço aberto. É o espaço mais barato que tem no mundo, é a terceira dimensão, é para cima. Agora, largura de terreno e comprimento de terreno ou de via é muito caro, né? Então a gente tem que aproveitar isso, por isso que eu digo, uso racional do espaço, colocar mais no menor espaço possível. E a gente procurou então assim, ó, qual é o limite do bom senso de aproveitar esse espaço de um VUC ou de uma van longa. E a gente conseguiu mais de 50% de volume de espaço. O volume, a capacidade de volume de carga é muito importante no last mile. Até mais do que capacidade de carga, peso, massa. Mas mesmo assim ele tem uma capacidade muito grande, de 2 toneladas. 2 toneladas com 3 pacotes de baterias. À medida que tu pode usar uma ou duas ou três, se tu alterar, tu ganha o peso da bateria como capacidade de carga. Claro que altera aí a tua autonomia. Mas falando em veículos elétricos, tem sempre um fato, assim, é o que eu comento. Tu falou em veículo elétrico, a primeira pergunta é quanto custa ou qual é a autonomia? E aí eu pergunto, para usar no quê? É isso que vai fazer a diferença. Se eu comprar um veículo particular, e eu vivo na cidade, eu raramente viajo, um carro com 100 km talvez seja ótimo para mim, eu não preciso 600 km. Ah não, mas eu vivo na estrada, opa, eu preciso de um carro com alta autonomia. Isso muda muito o custo do veículo, custa muito, bateria é preço de ouro, né? Então, qual é a escolha, qual é a racionalidade nisso? A gente tem que tirar um pouquinho da emoção e pôr no racional para fazer uma escolha melhor possível. Carros como esse, do Last Mile, eles circulam basicamente nesse perímetro urbano. A quilometragem dele não é muito grande. Um veículo elétrico é mais caro. Opa, então a gente precisa rodar muito com ele para ele se pagar, senão ele não se paga. Porque ele é elétrico, ninguém sequer abriria a porta, a gente não passaria da portaria de qualquer lugar se o veículo não fosse elétrico, porque hoje todas as grandes empresas, elas têm metas a seguir, de redução de emissões e tal. Então, assim, ó, é uma condição que nem foi escolha nossa, eu diria. É assim, ó, ou faz ou não faz, ou está fora, né? Então, poxa, aí quando a gente remete para o elétrico, também fomos o seguinte, o que nós vamos usar? Vamos procurar não complicar as coisas, vamos procurar usar coisas que façam sentido, que fecha com a necessidade do produto, mas de preferência assim, de bons, grandes fabricantes e que tenham isso em série e que seja fácil a aquisição, para não complicar o que não precisa. Não começa se complicando, fica difícil. Por conta disso, para colocar toda a necessidade mecânica e elétrica e eletrônica que ele tem, nós optamos por não fazer um veículo com chassi. Ele é um veículo autoportante, porque senão não caberia tudo que tem ali embaixo do jeito que precisa. Então a gente conseguiu um resultado de um veículo leve e um veículo com boa capacidade de carga. Ganhamos o quê? O sistema esse a gente chama de one shot loader, ou seja, carregamento num tiro só, né? A gente ao invés de carregar o veículo, a gente carrega as prateleiras fora. Então eu não preciso do veículo para fazer a carga. Chegou o veículo, encosta, eu tiro as prateleiras vazias, jogo as prateleiras carregadas e vou embora. Ah, mas espera aí, saiu do armazém alguma coisa, eu tenho que saber o que saiu, existe um controle. Esse controle armazena e joga lá para frente para o carro. Ele tem o endereço, ele mapeia. Eu boto meu telefone ali, eu uso o Waze do telefone que ele me diz, olha, o teu primeiro lugar é o mais próximo, está ali. Porém, congestionamento, sei lá o que, caiu estrada, não é o teu melhor negócio, vai para o segundo, ele já te joga para o segundo, mantém na memória o primeiro que ele tem um compromisso. Vamos para o segundo, então vamos lá na casa do seu Quadros. O que ele vai fazer? A Gaia vai ligar, porque junto com as tuas informações, teu endereço tem o teu contato, e vai dizer, ó, estaremos em tantos minutos entregando. É o sistema que faz, uma voz feminina, agradável, mas não é alguém que tem que parar, pegar o teu endereço e te ligar. Não, o sistema faz isso. Se tu concordar, a gente vai chegar lá, porque ele mapeou até pelo Waze que em tanto tempo a gente chega lá. Então o erro vai ser muito, se tiver, vai ser muito pequenininho. Se tu não atender o telefone, disser, agora não pode, ele passa adiante, mantém na memória e ele procura
ver contigo qual é o horário que ele pode te entregar para não te jogar muito longe, para essa entrega não ter um custo grande de tempo e de energia. Então, assim, é onde se bota a inteligência artificial a serviço do homem. A gente está acompanhando aqui, dá para ficar uma semana falando com o homem. Polônia aqui é o cara que pensa, que cria, que desenvolve produtos, já está uma história toda. Ó. Chegou a perder o cabelo aqui a turma, mas o que a gente deixou no caminho. Mas o importante é a gente ver parcerias que a gente está vendo aqui, tecnologia agregada, pesquisa e desenvolvimento, e mostra mais uma vez que a base lá em Caxias do Sul, saindo para o mundo, é importante e a gente tem orgulho de estar aqui mostrando isso. A gente está aqui com o presidente do MOV, está aqui o Rodrigo, o Alex lá da Rádio Caxias também está conosco, a Natália aqui da SAP também aqui na área de desenvolvimento também acompanhando de perto, enfim, a gente tem gente boa mostrando a maior feira da América Latina, produtos diferenciados e gente qualificada, diferenciada para o mercado. Acompanhe aí, a gente vai falar muito no futuro, porque essa turma, cada pouquinho vem uma novidade, vem um desenvolvimento, vem um novo produto, vem um novo processo e a gente vai falando na rede CQ7, lá na Rádio Caxias também, para vocês um pouquinho dessa realidade que a gente tem. Gente realmente construindo um futuro melhor para todos.